monte de seguidores, é um cara que está conhecidíssimo pelas suas opiniões fortes, às vezes polêmicas, mas muito habilidoso com as palavras e tem acertado muito. O Felipe Miranda, que é sócio e fundador da Empíricos, tudo bem? Tudo bom, e você? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e pelas generosas palavras aí, até mais do que eu mereço, eu acho. Que momento rico para você estar aqui. Você sabe que quando eu pensei em te chamar, eu falei assim, vou chamar o Felipe para a gente falar sobre esse sucesso da Empíricos. Aí aconteceu essa confusão com o Brasil, eu falei, vou aproveitar para falar um pouquinho de Brasil. Que loucura, né, cara? Momento rico talvez para o entrevistador, né? Para o entrevistado é super difícil, né? Porque qualquer prognóstico agora é quase irresponsável, né? A gente pode ponderar um monte de coisa aqui, mas a verdade é que tá muito difícil ler qualquer coisa, né? Quase um chute, assim, você tentar falar o que vai acontecer, né? Você sabe que eu estava mandando aqui um WhatsApp antes da gente começar aqui a entrevista e era de uma pessoa me perguntando o que eu estava achando de mercado, etc. É um momento super difícil para responder, mas eu falei o seguinte, olha, um dos ativos que deve ficar super pressionado é o dólar, porque imagina o seguinte... Se pra gente tá difícil de entender, imagina um cara que fala russo, né? Sim. Então você vai fazer. Na verdade, tinha uma presidente que gostava de chamar presidente, nem o nome a gente sabia chamar direito, mas aí quando ela saiu, entrou o moço que aí tá saindo de novo, mas aí ninguém sabe quem entra, quanto tempo fica, a turma que é pra ir não pode. Então assim, se pra gente é difícil, imagina pro cara lá de fora, com juros mais baixos ainda, né? O cenário é super complicado nesse sentido. Na dúvida vende, né? E aí a gente pode voltar num momento depois muito mais tranquilo, né? Com alguma visibilidade. Então acho que as próximas semanas aí devem ser muito complicadas. Muito embora eu acho que a essência, até se você pegar os cenários possíveis, tentar fazer uma loucura de meio análise combinatória, né? Pensar o que pode acontecer, né? Bom, pode ser o cara fica... E aí você abre para... E vai cozinhando, no sentido assim, fica com reforma ou fica sem reforma. Depois ele sai e vai para a eleição indireta. Ou ele sai e vai para a direta, que embora seja inconstitucional, nesse país aqui pode ir qualquer coisa, né? Então tudo precisa ser contemplado. Assim, esses são os 4 cenários possíveis. Agora deixa eu fazer uma pergunta em cima disso que você está falando, que é espetacular. A gente abriu aqui uma árvore de probabilidades. E o que eu vejo as pessoas falando é o seguinte, o cara ficar e ter reforma, a chance desse galho é quase zero. Sim. O cara vai estar com muito pouca força, tem vários países saindo da base, etc. O cara ficar e não fazer reforma é péssimo para o país, porque vai queimando, a gente tem um custo, um encargo da dívida gigantesco no Brasil, a gente está vendo um déficit preocupante, etc. O cara sair... E, esse período que ele fica fora é muito ruim e as pessoas que tem para entrar, que estão aparecendo aí pro mercado, como Ciro Gomes, o próprio Lula, a Marina, etc., estão sem a menor credibilidade de que vão conseguir fazer o negócio acontecer. Então, por um lado, as pessoas olham para isso e falam assim, caramba, então só tem cenário catastrófico. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi, estando há mais de 20 anos no mercado, que quando a gente olha e só tem cenário catastrófico, significa que isso está no preço, né? As coisas estão no preço que estão, todo mundo sabendo que é assim. O que poderia também dar espaço para algum tipo de surpresa positiva que a gente não está vendo. A definição de surpresa é exatamente o que a gente não consegue ver. Você não acha um pouco isso também? Não, com certeza, acho muito isso. Eu até escrevi isso outro dia, que é confusão de ausência de evidência com evidência de ausência. Não é porque a gente não está enxergando a saída que ela não exista. Era assim, inclusive, na época da Dilma, né? O impeachment é improvável e tal. E a gente já estava falando em setembro de 2015, olha, alguma coisa vai acontecer e a gente não vai para o buraco. O Brasil é um país meio esquisito, porque assim, ele nunca vai muito bem, mas ele nunca vai muito mal também. Na hora que começa a flertar de fato com o precipício, você flerta com o precipício, mas você não casa com ele. Não sei o que acontece, talvez esse caráter macunaímico, né, para usar o Fernando Henrique, mas quando a gente começa a acelerar em direção ao precipício, alguma coisa acontece e faz a gente virar. Então, talvez justamente porque você precisa o parasita precisa do hospedeiro vivo, né? Então para essa turma toda continuar mamando, o hospedeiro tem que estar vivo. Então acho que é meio isso, né? A gente não pode matar o Brasil de vez, de ovo, tem que continuar de alguma forma. Então é sempre essa coisa meio complacente. Então quando você começa a ir muito mal, é para se comprar Brasil, porque alguma solução emerge. E eu acho que é esse o caso agora, porque as reformas... Porque eu acho que assim, o curto prazo é péssimo, e concordo plenamente com você que a tendência do dólar é para cima. Mas estruturalmente eu acho que a direção não mudou. E não porque o pessoal é bonzinho ou porque o Brasil tá ótimo, é porque o cenário sem reforma
ele é impossível. A reforma ela é inexorável, não tem outra saída. A gente vai fazer a reforma, não agora, mas vai ficar para 18. Então, acho que o grande risco estrutural nessa análise combinatória, tudo bem, realmente é muito improvável que ele faça a reforma agora, mas fica para o próximo governo. Ah, mas e se vier o Lula? Esse é o risco, porque acho que o único candidato de esquerda viável agora, ao que parece, é o Lula. O Ciro se mata com 15 minutos de microfone, a Marina na hora H também parece que refuga. Então sobra só o Lula mesmo. E aí tem um monte de adversidades para ele, seja legais, institucionais, ou seja mesmo dele superar a grande rejeição que ele tem. Então eu acho que num cenário de 2018 também é mais um apolítico do que propriamente a esquerda voltando. Eu acho que isso que se consolidou agora. O Lula se fortaleceu? Não acho que o Lula se fortaleceu. Eu acho que tem muita coisa para sair do Lula ainda. Eu acho que se fortaleceu o cenário apolítico, dado que está tudo podre. Um nome meio Dória, assim, é o que me parece mais provável. Se surge uma maluquice, tipo um Bolsonaro da vida, assim, o que acontece com o mercado, você acha? Eu acho que sofre bastante, né? Principalmente porque as últimas declarações, pelo menos assim, parece que ele já se colocou como alguém que não manja muito de economia. E supostamente também eu ouvi rumores, não sei se verdadeiros ou não, de que o filho dele teria se aproximado do Instituto Mises, então estaria mais ligado também à agenda austríaca, liberal e tal. Não sei se é verdade, mas as declarações oficiais dele são muito mais no sentido do nacionalismo, do intervencionismo, do segundo PND. Quase que um Enéas melhorado. Assim. Ou piorado, sei lá. Mas uma cara meio da Dilma, assim, do ponto de vista de intervenção na economia. Conceitual, sim. Sim, então dá meio medo também. Então acho que o mercado sofreria bastante. Mas eu acho que é muito mais a cara do Dória do que a cara do Bolsonaro, na minha visão. Então, muito embora eu ache que as próximas semanas vão ser terríveis, eu acho que a velocidade da nossa mudança mudou. Segunda derivada. É isso. Ou seja, a gente deve caminhar mais devagar, mas a direção é a mesma. Porque as reformas, assim, elas se impõem. Não é uma questão de opção. Ou é isso ou é a explosão. E como eu acho que o país não tem vocação para explodir, ele não tem muita vocação para ser ótimo também. Quando começa dólar a 2,80, começa a falar em dólar a 2,80 e juro real de 3, aí é hora de você vender. Mas também quando está juro real de 8, dólar a 4, você compra. Porque é essa tendência à mediocridade. No sentido grande para vender vol, né? Isso, exatamente. Quando estoura muito, você volta, né? Uma reversão à média empírica, né? Aproveitando, né? Fazendo o jogo de palavras empírico, né? E vem cá, cara, há uns, sei lá, 6 meses atrás, 8 meses atrás, nas entrevistas que eu fazia aqui no programa, eu falava o seguinte, é bom que isso está acontecendo com o Brasil, porque aí, finalmente, a gente vai agora passar limpo essa questão da corrupção, essa questão do desmando dos homens públicos, etc. E, cara, passaram-se 6, 8 meses e cada dia o negócio fica pior e a gente começa a ter aquela sensação de que ninguém está fora dessa história. Tem uma frase no pôquer que é o seguinte, em toda mesa de pôquer, toda roda de pôquer, tem um pato. Se você começar a demorar muito tempo para descobrir quem é o pato, cuidado que o pato é você. Mesmo. A impressão que dá quando a gente vê que não tem nenhum bobo é que efetivamente o bobo somos nós, assim. Esse negócio não é meio desanimador, frustrante ao mesmo tempo que é revoltante? Você não acha que a população está meio que anestesiada demais, sem líderes, né? Porque não tem ninguém para carregar a bandeira, que caiu no chão a bandeira e falar assim, agora vem atrás de mim, né? Que eu vou coordenar vocês. Concordo, mas acho que ele surge, e surge espontaneamente também. O Dória, 6 meses antes da eleição, ninguém apostava nele, ele era o azarão da mesa, né? E de repente atropelou todo mundo. As coisas são muito rápidas, né? A gente tem uma tendência a pensar linearmente, as coisas são graduais. Não são graduais. Quando a onda vem, você pega e vai embora, né? Foi o que aconteceu com o Dória, exatamente isso. Então eu acho que a liderança vai surgir e me parece uma cara bem Dória mesmo. Agora, você acha que o Dória se mantém no PSDB? Porque eu acho que o movimento agora, assim, lindo pro Dória seria sair do PSDB e entrar, sei lá, num partido novo desse da vida, numa maluquice dessa. Realmente ficou meio queimadão, né? Você tá com o presidente do PSDB. Você investigar com a irmã dele presa, você tem ali uma falta de liderança no taço sem saber o que fala, porque todo mundo respeita muito o Aécio dentro do PSDB, né? E além de respeitar todo mundo, esse negócio de partido, todo mundo deve favor para porque o cara ajudou ele na campanha, etc.
Então, ao mesmo tempo que o Dória está ali no PSDB, que é um partido que está sendo massacrado também, ele não pode falar mal dos caras que ajudaram ele, né? Sem dúvida. Então... Não, uma posição delicada. O problema é o tempo de TV, né? Precisava ver quando eu vou pro Novo e aí o que eu perco. Então, assim, sinceramente, essa é uma seara que eu não, acho que não consigo contribuir muito, né? Um timing deles lá e uma lógica deles da política. Mas assim, o que me cheira assim, é essa agenda meio liberal, porque ela se impõe. E também o mercado financeiro... É curioso, né, que o mercado era alinhado ao Temer, não por nenhum gosto pessoal ao Temer, mas porque ele era o candidato das reformas, né? E aí quando a limpeza era com a Dilma, aí era legal. Agora que é o Temer, não é legal. Não, se for para limpar, tem que limpar todo mundo indiscriminadamente, né? Então eu acho que o rumo do país é um rumo certo. Claro que vai ter esses saltos no meio e o curto prazo é terrível. Não estou falando para ninguém comprar agora, acho que nem é o momento. Mas assim, a direção, se é para limpar, precisa ser assim, do nosso lado e contra a gente também, porque senão fica assim, quando era contra a Dilma, aí era legal, agora a Lava Jato está indo longe demais. Não, se de fato... Aí vira briga de torcida, né? Exatamente. Então, vamos deixar que o novo, de fato, surja, né? E não depois, quando você pensa com algum afastamento, né? Você fala, putz, de fato, o cara era vice da outra, né? Então, não participou... Realmente, se é para limpar, precisa ser todo mundo. Né? Como é que é o teu histórico, Felipe? Você era do mercado financeiro? Putz, meu pai era do mercado financeiro, então meu pai passou 25 anos no Safra, aí fundou uma corretora, daí brigou lá e foi ser trader de ações de casa. E aí eu, apaixonado pelo pai e tal, aquela coisa edípica, assim, né? Super próximo ao pai, ao mesmo tempo querendo superar o pai, ficava negociando ações com ele desde muito cedo, assim, né? Então comecei... com as Globonabo, né? Com as Plin. E claro, deu nabo, né? Não tinha outra saída, né? Todo mundo perdeu dinheiro com aquilo, eu inclusive. E comecei perdendo, que foi muito bom também, que vi que, olha, não tem... Isso aqui... Aprendeu quando perder, que queria dizer perder pouco, né? Exatamente. Também não tinha nada, né? Com 15 anos você não tinha porcaria nenhuma, era mais fácil também lidar com a perda, mas formou caráter, né? E ali fui me dedicando, e aí algo me incomodava que meu pai era muito intuitivo e quebrou várias vezes também, então aquilo despertou em mim uma necessidade eu preciso de buscar uma carreira acadêmica e tal. E aí fui fazer economia na USP, aí fiz economia na USP, assim, super dedicado, aluno estudava que nem louco e tal, achava que aquilo ali ia me ajudar de alguma forma a ser economista, trader, alguma coisa assim, né? Que também fui ver que não era o caso. Aí fui fazer depois o mestrado na GV, e aí quando eu estava na USP, comecei como estagiário do Deutsche Bank, na área de sales de derivativos, mas não me dei bem também. Aí, um ambiente de banco ali que também o banco parecia que não estava numa época legal e realmente não era para mim, uma pressão louca. E aí chorava, mas ficava assim, não, vou superar, preciso agradar meu pai, né? Essas coisas do herói, preciso agradar o herói, blá, blá, blá. Aí a mãe falou assim, não dá mais, pai, paciência e tal, chorava todo dia. E aí saí do banco e aí falei, vou seguir carreira acadêmica mesmo e tal, e vou ser professor universitário. Aí no meio do caminho, mas também meu pai quebrado, precisa dar um jeito aí, vamos ver, precisa ganhar uma grana, né? E aí um amigo meu falou assim, vem aqui trabalhar na Infomoney e tal, e aí que eu passei a aprender um pouquinho de escrever, né? E aí o Cauê, que era na época, me chamou. E ali como meio que cumprindo um papel de jornalista. Jornalismo econômico, exatamente. Aí fiquei um tempo de jornalismo econômico lá, mas ainda continuava negociando ações na física, né? Com toda essa história do meu pai. E aí na época tinha um projeto na Infomoney de fazer análise de ações e tal, e aí o dono da Infomoney falou assim, por que você não assume esse projeto de análise de ações? E eu falei, beleza, eu posso assumir e tal. E aí comecei a fazer, e comecei a olhar que tinha uma empresa na época que fazia, muito ligada aos fundos de pensão, aos bancos e tal, que era a Lopes Filho na época. E sem querer criticar, porque parece uma coisa de concorrente e tal, mas eu olhava para aquilo ali e falava assim, nossa, dá para fazer tão melhor que isso, né? E falei, esses caras têm todo mundo de cliente. Falei, o cara que montar um negócio desse no Brasil vai ganhar dinheiro. E aí, um amigo nosso, o meu amigo meu, Rodolfo, que também estudava comigo e estava na Infomoney, a gente começou, e aí, montar um research, mas não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha relacionamento, não ia a lugar nenhum. E a gente conheceu um gestor e juntos a gente propôs essa ideia, que era o Marcos Elias na época, dono da Galhas, gestor da Galhas, e o Marcos nos apresentou ao Caio, e aí
irresponsavelmente, formamos a Empíricos. A Empíricos tem um evento que foi importantíssimo, né? Foi um evento onde vocês se posicionaram ali no governo Dilma. Sim. E aí o governo acabou dando um palco maravilhoso para vocês, para mostrar vocês para o Brasil inteiro. Como é que foi esse evento especificamente? Foi um exemplo clássico do que o Taleb fala da informação é antifrágil, né? Não adianta você tentar, você quer tornar uma coisa pública, tente abafá-la, né? Foi exatamente o que aconteceu. Tem muito menos romance em torno do fim do Brasil do que parece. Assim, eu gostaria de ter escrito aquilo num momento de iluminação e tal, mas é muito mais pragmático e comercial até do que o termo em si, o fim do Brasil. Então eu copiei de uma pessoa que era nossos sócios americanos. Empíricos, teve uma alteração societária que o Marcos Elias saiu, e aí um tempo depois fomos procurados nessa sorte da vida também, um amigo do amigo do amigo que conhece um cara que quer entrar no Brasil e comprou metade. A gente arrogantemente ainda ficou, não, vamos ver e tal, mas mudou nossa vida para sempre, adotou o modelo de negócio americano, que é esse de você fazer peças de marketing fundamentadas no meio com elementos de economia, mas um marketing bem americano, bem padrão. Lógico. E aí eles tinham feito lá fora o End of America, o fim da América. Quando o Obama estava no corner, com o Congresso impedindo ele de elevar o teto da dívida, né, o debt ceiling. E aí eles fizeram esse End of America, que foi um super sucesso lá fora. E os americanos nos falaram, quando vocês estiverem pessimistas, vocês precisam fazer uma coisa forte assim, né? Um fim do Brasil. E a gente, mega arrogante, babaca, né? Imagina, brasileiro é otimista, que isso aí não vai funcionar, vocês não sabem nada de Brasil. Desencana dessa ideia que é horrível. Só que a gente foi vendo as coisas piorando muito ali em 2013, 2014, a gente de fato flertando com o fim do Brasil, com aquela nova matriz econômica maluca lá do Guido, do Arno Agostinho, da Dilma, sei lá, né? Parece que é a Dilma que fazia tudo, mas... E aí eu falei, de fato a gente está indo para o abismo agora, né? Como é que a gente vende essa ideia agora que os nossos clientes precisam comprar dólar e como é que se proteger com dinheiro no exterior e sair de ações e tal, de uma forma impactante, porque a Empíricos fala com esse DNA dos americanos, uma das ideias era migrar o negócio justamente para a pessoa física, para o varejo, que na nossa cabeça e na cabeça deles também era muito mal atendido no Brasil. Então você precisava pegar o cara numa tese imagética, metafórica e tal. Eu falei, caramba, a ideia lá do fim do Brasil é uma boa. E aí coincidia que em julho de 2014 o Plano Real fazia 20 anos. Então tinha essa ideia do menino que nasce com o Plano Real em 94 e se matava com 20 anos. Entendi, com o estágio que chegaram as coisas ali no governo Dilma. E aí a gente publicou a tese, estava em setembro era a eleição. E aí eles acharam também, super ensimesmados, que eles estão pagos pelo Aécio e pelo Google para nos atacar. Isso é propaganda eleitoral paga na internet, o que é vedado pela lei eleitoral. E aí entraram pedindo para tirar do ar, para censurar mesmo. E aí a peça era processando a Empíricos, o Google e o Aécio. Coitado do Aécio, nunca tinha ouvido falar da Empíricos na época, se vendo processado... Coitado não também, né? Depois do que aconteceu também... Atiraram no que viu, acertaram no que não viu. E aí a gente estava processado junto do Google e do Aécio na época. Aí eles falavam na peça que a gente estava gastando fortunas na internet, na divulgação e tal. É porque o Google ele lê o seu comportamento, né? Você fica cucado a partir do momento em que você... Tem aqueles algoritmos que entregam o que você gosta de ler. Né? Exatamente. Então, como eles clicaram uma vez, por onde eles entravam, o Google imprimia para eles o nosso anúncio. Então, eles achavam que a gente estava em toda parte. Falando assim, eles gastaram milhões para nos derrubar. Então, a gente mostrou a boleta. A gente tinha gastado... A fortuna que a gente gastou era de R$7 mil para derrubar o governo. E aí, um ministro do TSE concedeu o liminar pedindo para suspender. E depois, quando foi a plenário, daí a gente conseguiu liberar liberdade de imprensa ali na história. Por 5-2, um voto do Gilmar Mendes até que falava, daqui a pouco vocês vão proibir relatório do FMI, né? Isso deixou vocês super famosos. Agora uma dúvida, deixou vocês... Não, famoso é você, a gente ficou um pouquinho mais conhecido. Super conhecidos no Brasil inteiro. E isso deixou vocês com uma fama de pessimista ou não? Na época, sim. Pra caramba. E é difícil mudar essa fama ou não? É difícil, mas foi engraçado, porque aconteceu a gente virou depois super otimista também. Em setembro de 2015,
Até a gente apoiou muito por isso também, porque a gente escreveu daí uma tese que a gente chamou de virada de mão. Eu lembro dessa. Que a gente falava justamente isso, falou, olha, eu não sei o que vai... Que é exatamente o caso agora. Falou assim, olha, vocês não estão enxergando a saída para a crise, mas ela existe. O Brasil vai dar um jeito. Qual que é? Eu não sei. Falar qual é você chutar. Mas assim, pelo histórico, indica que surge alguma coisa. Então, a 45 mil pontos, me parece hora de comprar a bolsa. Aí, claro, que foi para 40 primeiro, apanhei pra caramba, e aí depois o negócio começou a subir. Então, a gente mudou também de uma forma muito agressiva, falando... Que tem a ver também com o formato, que é esse formato que você falou americano. Exatamente. Né? Ou seja, talvez, não. Ou o negócio, tem que ter força, né? Exato. Principalmente... O call tem que ter força, né? O call tem que ter força e a propaganda ela tem que ser muito incisiva, porque senão não pega, né? O Itaú não foi feito para você, o Banco do Brasil não é bom para todos, então sempre você tem chamadas que são um pouco mais fortes do que de fato é o relatório. Então, o que é uma propaganda, tem tintas mais carregadas e no relatório super responsável, gerenciamento de risco, vários alertas e tal. Então, a gente faz dois tipos de comunicação, claramente o que é a propaganda e claramente o que é o relatório. No relatório é mais os títulos mais fortes e tal, e o relatório super diligente, super responsável. E vocês estão com quantos mil assinantes hoje em dia, cara? Hoje, 165 mil. Olha que espetáculo. Eu dou muita palestra no Brasil inteiro, claro. algumas palestras para 3 mil, 4 mil pessoas, públicos muito grandes, e boa parte dessas palestras são sobre investimentos. Quando termina a palestra, assim, vem todo mundo e fala o seguinte, vem cá, Eduardo, estou assinando aquele Empíricos, como é que é? Bom, não é bom, não sei o quê. Então, vocês são muito conhecidos no Brasil inteiro, assim. Vocês continuam um grupo pequeno ou vocês hoje em dia são um grupo maior? Não, primeiro é legal saber disso, porque a gente não tem muita dimensão, né? Para mim não mudou nada. 7 horas da manhã eu tô lá, trabalhando, vou para casa e tal. Você só vê Felizmente a gente pôde montar uma equipe maior. Hoje são, acho que 180 pessoas ao todo, 30, Caramba, que legal. 30 diretamente na análise. Tá. E como tem bastante cliente, a gente criou um grupo grande de customer service, o pessoal de atendimento que são 60 pessoas que ficam só atendendo os clientes, que por mais que seja um modelo totalmente digital, muitos ainda têm dúvidas de como acessar, de como instrumentalizar as recomendações e tal, então tem um grupo grande de atendimento. Entendi. E vem cá, a turma que vem até vocês, assim, você sente que é aquela turma que está querendo um bizu, uma dica, ou no começo era assim e cada vez mais as pessoas estão assinando a Empíricos por causa ali, da qualidade, que é aquilo que você falou. No começo o pessoal veio por causa da manchete. Sim. Mas depois não, o que sobra ao longo do tempo é a qualidade do material. E se vocês estão conseguindo crescer com toda essa pujança aí, é porque o material está se provando um material de qualidade. Sim, né? Acho que assim, tem muita sorte no processo também. Não quero dizer que a gente realmente acertou, e eu acho, mas também teve muita sorte no meio do caminho, e agora... Antes de quinta-feira, tudo estava subindo, então estava mais fácil também. Nesse ano só tinha gênio, né, no mercado. Agora tem uns gênios novos, né, que trocaram posição de quarta-feira. Mas até quarta-feira todo mundo era gênio porque estava surfando um bull, não era mérito, era um bull market só. Então todo mundo acerta. Aí fica mais fácil. Mas eu acho que a gente até acertou e tal, isso dá... Mas vem todo mundo, sabe? É engraçado isso. Vem a turma do bizu e vem a turma que gosta da análise mais estruturada. Porque, assim, e a gente começou a Empíricos com duas coisas que eu insisto muito lá dentro, assim, que não é porque é para pessoa física que pode ser série B. Assim, tem que ser tão bom, é só a linguagem... Se fosse para investidor institucional. Porque aquela ação vai subir igual para minha mãe e para o Stuberger. Então, não tem diferença. A tese tem que ser boa. E o outro ponto é justamente esse. Olha, as pessoas estão interessadas em boas ideias de investimento. Se você tem uma boa tese, ela vale para o dentista do Mato Grosso quanto vale para o Soros. Assim, é a mesma coisa. Se você está em Hollywood, você tem 1 minuto para contar seu filme para o estúdio. E é mais ou menos a mesma coisa. Se você não convencer em uma página do relatório, depois você vai fundamentar em 40 páginas, se você quiser, com as contas, com os 300 métodos que você colocar. Mas se você não conseguir vender a sua tese em uma página, provavelmente ela é ruim. É quase o elevator pitch ali, né? Sim, exatamente. É isso aí. Agora vem cá, pra gente finalizar, cara. Estamos num momento mais do que conturbado. Tem algum relatório bombástico no forno sendo preparado, não? Não tem, na verdade, porque quando vem nessa, né, tipo assim, tenho aqui eu sou o gênio da... Não tem, mas assim, eu acho que reforça muito o negócio do método, que é uma coisa que Empíricos não é Empíricos à toa, né?
é um sujeito que chama Cestos Empíricos, que é um dos fundadores da escola cética, que inclusive também inspirou o Nassim Taleb a fundar a Empírica. Então, a gente copia tudo lá, tudo que é bom a gente copia sem... Mas é isso mesmo. Então, aliás, copiamos outro dia, assim, que a gente deu. Imagina, que isso. Eu li outro dia o Velho Testamento inteiro, da primeira e da última parte, sempre tive curiosidade da parte histórica da Bíblia ali. E tem um livro chamado o Eclesiastes. Sim. E o cara começa o livro falando que debaixo da terra só existe vaidade. E logo no terceiro capítulo ele fala o seguinte: e tudo que é já foi, e tudo que será também já foi. Não existe novidade nenhuma na terra. Então isso que você está falando, se você... há 3.000 anos atrás já tinham falado isso. Exatamente. Né? Se você acha que você é original, você só não conhece, você só não leu o suficiente. Quem você está copiando. Então, que a ideia os mercados, agora todo mundo está falando, os mercados agora estão muito imprevisíveis. O que é verdade, mas eles são sempre imprevisíveis. Sempre vai acontecer algum evento que ninguém estava esperando e que vai ditar tudo. Ninguém esperava que fosse vazar o áudio da Dilma falando para o Bessias entregar aquele áudio. Aquele foi um super Black Swan que provavelmente ajudou pra caramba no impeachment. Agora, de novo, vem um negócio totalmente do nada e que muda a história. E você acha que o Temer cai? Eu acho bem difícil falar, realmente, acho chute. Se tivesse que chutar a arma na cabeça, eu acho que está mais para cair do que para ficar. Mas há uma probabilidade não desprezível de ficar também, porque aqui também tudo pode. Então, a importância de que você sempre esteja, primeiro, com um portfólio diversificado, que algumas com posições não correlacionadas, então você nunca vai, eu acho que a bolsa vai subir, então você acha que o dólar vai cair? Eu acho que o dólar vai cair antes de quinta-feira. Mas eu recomendo compra de dólar, porque eu tenho bolsa e dólar, porque eu posso estar errado. Então as pessoas têm que... Porque aí se a bolsa cai pra caramba, o dólar sobe, agora você pode vender dólar caro e comprar bolsa barata. Então essa é a importância de você diversificar o seu portfólio e algo que a gente insiste muito, que é para o investidor sempre ter seguros na sua carteira, seja dólar, seja ouro, ou seja, se ele for um pouco mais sofisticado, opções de venda. Então que são as puts que se valorizam pra caramba nesse cenário. Resumindo, então, torcer para o pior e torcer para o melhor e estar preparado para o pior. É isso aí, perfeito. Beleza. Obrigado pela presença aqui no Entre Nós, Felipe. Parabéns pelo sucesso aí da Empíricos, que vocês tenham ainda muitos milhares de novos assinantes que possam usufruir desse material de qualidade aí que vocês fazem. Valeu, muito obrigado, foi um grande prazer, de verdade.